Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicada à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos apresentar a implementação do método de Newton, tá certo? A título de exemplo, nós vamos estar utilizando o item A do exemplo 5 que foi visto aí nos vídeos passados, tá certo? Então vamos só voltar nele lá, depois a gente revisa rapidinho aqui a fórmula iterativa do método de Newton. Então, gente, o que acontece? O exemplo 5, nós tratamos ele em dois momentos. Fizemos tanto ali no quadro, anotando as funções, as partes principais, como também no segundo vídeo nós apresentamos a solução por meio da calculadora científica. E a gente viu que trouxe uma grande eficiência, um grande ganho de tempo usar a calculadora com a função de estocagem, certo? Então aqui, nesse vídeo, nós vamos estar utilizando o exemplo 5, como base para a nossa implementação. Vamos, a princípio, fazer o item A, aí a gente faz também o item B. No item A, eu tenho essa função que é f de x igual a 2 menos x ao quadrado, com partida indo de x0 igual a 1. Nosso objetivo no exemplo 5 era o quê? Calcular 3 iterações utilizando o método de Newton, a partir desse valor aqui, tá certo? Então, o método de Newton vai servir o quê? Para aproximar uma solução que esteja perto, digamos assim, vamos usar a palavra, no texto até usei próximo, desse valor x0 aqui, tá certo? Então, gente, esta é nossa função objetivo, nossa f de x. Então, nós temos aqui a fórmula recursiva. Como é que funciona essa fórmula recursiva? Ela, a partir de um chute inicial, que é o nosso x0, lá na nossa questão é 1, ela vai produzir o x1, aí a partir do x1 ela produz o x2, a partir do x2 ela produz o x3. A gente foi lá só até x3, aqui no nosso código a gente vai ter mais versatilidade se quiser calcular mais valores. Então aqui eu tenho uma iteração futura, ela é dada por meio da iteração atual menos o quociente da função aplicada à iteração atual dividido pela derivada aplicada à iteração atual, tá certo? Então, o código ele está aqui nessa célula. Ele é bem curtinho, essencialmente, a gente vai basicamente repetir esta equação aqui nessa linha. Eu diria que é a linha mais complicada. Por quê? Primeiro eu vou começar importando as funções que eu vou utilizar. Na verdade, eu fiz ele aqui genérico. Eu botei assim, from NumPy import asterisco, ou seja, eu estou importando todas as funções da biblioteca NumPy. Função seno, cosseno, exponencial, logaritmo, todas elas, tá certo? Para a gente poder, inclusive, trabalhar com o item B lá do exemplo 5, que está exponencial, Só para voltar aqui para a gente ver, ó. Então essa função não é nativa, a gente precisa importá-la para poder estar utilizando. Aí como eu não sei que função você vai querer utilizar, botei logo um código mais geral. Então eu faço a importação das funções, e aqui eu vou definir a função f de x e definir a derivada dela. Estou usando aqui a palavra-chave def, então aqui a função f de x, ela vai retornar o quê? 2 menos x ao quadrado. E usando também a mesma metodologia da def, eu vou definir a função df, que é da derivada, tá certo? De x, e ela vai retornar menos 2x, que é exatamente a derivada desta função de cima, 2 menos x ao quadrado. Aqui está a quantidade de iterações que eu vou estar calculando, e aqui o ponto de partida. O método ele funciona como? Eu joguei aqui um for que vai calcular exatamente essas 3 iterações aqui, tá certo? Então, eu vou criar um contador i aqui, que vai de 0 até n. A gente coloca no range 0 até n mais 1. Só que ele vai só até um ponto a menos do que esse aqui. Então, no caso aqui, meu n mais 1 seria 4, só que ele vai até 3. Então, ele vai, a iteração 0, ele vai imprimir, para nós, que não é uma iteração, vai só imprimir o valor de x0 aqui. Depois, a iteração 1, ele vai usar esse valor aqui para calcular ela, esse pontapé inicial. Vai imprimir a iteração 2 e a iteração 3, tá certo? Então, aqui logo na primeira linha, ele vai imprimir o x0 e o valor dele, Então, vai ter uma parte fixa, x underline fixo, aí o índicezinho vai ser 0 e o valor de x0 que é 1. Aí ele vai vir atualizar o valor de x0. x0 vai passar a ser quem? O valor de x0 menos a função aplicada a x0 dividido pela derivada aplicada em x0. Observe que aqui o x0 aqui, ele vai passar agora a ser o x1, certo? Aí, nesse caso, eu preciso atualizar o i. O i vai ser i mais 1, 0 mais 1, 1. Aí pronto, o x1, por sua vez, vai ser utilizado novamente aqui com i igual a 2, que vai gerar ou com i igual a 1, que vai gerar o x2. E aí a gente atualiza e segue esse processo, tá certo? Eu vou compilar aqui para a gente ver melhor. Então, nessa primeira parte aqui eu passo com o print, ó, o i vale 0, então ele
esse printf aqui ele é especial, tudo que está aqui destacado mais escuro vai modificar-se com o tempo. Essa parte aqui em vermelho, ó, ela fica fixa, ó, o x underline e o igual ficam fixos. Essa parte aqui vai se modificando a cada novo i que o for vai gerando, certo? A cada nova volta que o for dá. Então, nesse caso, ó, x0 vai ser o quê? 1, que é o valor. Aí, esse valor entra aqui na fórmula recursivo 1, certo? Então, 1 menos f de 1 sobre f' de 1, a derivada aplicada em 1, e aí dá esse 1,5. Aí nós temos o x1. Esse 1,5, por sua vez, entra nessa fórmula, né? É calculado novamente, está aqui, tá certo? E aí dá o x2 e, por consequência, o x3 também, tá certo? Aí você fala, professor, e se eu quiser aplicar em outra função, o que é que eu devo modificar? Basicamente essa parte aqui, ó, as partes editáveis do código é essa, porque a derivada está associada de cima, essa parte aqui, que é o número de iterações, e o pontapé inicial, o valor inicial. O que acontece? Aqui eu poderia, por exemplo, nesse caso, calcular até mais iterações. Eu vou botar aqui 5 iterações. Aí eu vou começar a observar, ó, que o número, a partir de um certo ponto, ó, ele vai ganhando casas decimais fixas, né? Então aqui nesse início 1,5, depois 1,41, aqui já ficou 41 fixo, depois da vírgula, depois, quando você olha para esse aqui, ó, 1,421, 4,1,4,2,1, então vai fixando. Se eu calcular, se eu não me engano, 7 iterações aqui, ele já chega numa precisão que ele não ganha mais dígitos. Na verdade, aqui em x5, ó. Então a gente pode aumentar esse número aqui, e quando ele estabilizar, quer dizer, não ganhar mais casas decimais, a gente pega esse valor, tá certo? Então, x5 aqui já é uma aproximação ótima, tendo em vista a minha máquina, tá certo? Eu posso também, gente, fazer o seguinte, resolver o item B. Vamos lá nele? O item B, o que ele fala? Ele nos dá a função e elevado a x menos 3x e o pontapé inicial, 0. Então, né? Aí você confirma, né? Volta aí no material, né? Veja que, de fato, ó, no item A, ó, nós achamos, né, para 3 iterações exatamente os mesmos valores que estão na tabela. Isso aí foi visto no vídeo passado, tá certo? Então, ó, eu vou copiar a parte do código aqui. Você pode funcionalizar ele, transformar ele numa função só. Se alguém quiser, pode pedir nos comentários. Aqui eu estou botando ele, você vai editando passo a passo aqui, tá certo? Então, aqui você tem, ó, exp x, que é a função e elevada a x, menos 3 vezes x, e a derivada dessa função é o quê? Exp x menos 3, porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo, tá certo? E a derivada de menos 3x é menos 3. Aí aqui eu vou colocar 3 iterações e vou colocar o x0 igual a 0. Aí da mesma forma ele vai partir de 0, né? Vai imprimir aqui o x0 igual a 0, depois ele vai pegar a 0, vai jogar nesta função, calcular o x1, depois vai pegar, jogar novamente, calcular o x2 até o x3. Então, tá aqui. E é exatamente, gente, o mesmo valor que nós temos lá na nossa tabelinha, ó. 0, 0.5, 06100 e 0618999, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que foi o item B do exemplo passado. Tá certo? Então você vê que a implementação não é complicada, tá certo? Ela é relativamente simples. Basicamente eu diria que só tem uma linha, né, de conta, que é isso aqui, ó. É essa parte, que é idêntica à fórmula recursiva, praticamente, né? Então, tá aí a implementação. Com isso, né, a gente tem agora uma ferramenta útil e também a implementação dela, tá certo? Para você estar usando aí, caso você precise, beleza? Então é isso aí. Próximo vídeo a gente vai estar falando de uma observaçãozinha, inclusive eu vou usar o nosso código aqui para estar, né, abordando essa observação, né, para estar incrementando o estudo aí, né, que é uma observação sobre a aplicação do método de Newton, beleza? Até a próxima.